Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos começando mais um momento de oração, mais um momento de clamor. Esse é um tempo muito precioso que nós separamos para buscarmos a Deus juntos, para clamarmos ao nosso Deus e também para recebermos a porção da palavra de Deus para hoje, a porção da palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que sempre antes de orarmos, nós compartilhamos uma porção da palavra, porque todas as vezes que nós nos expomos à palavra com o nosso coração aberto, nós somos acrescidos em nossa fé. A nossa fé ela é fortalecida, a nossa fé é nutrida e alimentada por meio da palavra de Deus. Mas daqui a pouquinho nós estaremos orando para que o Senhor nos use poderosamente, para que muitas pessoas sejam abençoadas e edificadas através do dom que Deus já nos deu, ou dos dons que Deus já nos deu. Mas antes de nós estarmos orando, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Desse modo você estará recebendo todas as mensagens, todas as orações, todo o conteúdo que nós postamos aqui no canal, com o único propósito de edificar a sua fé, de abençoar a sua vida e a sua família, tá bom? Não se esqueça também de compartilhar essa palavra de oração para o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você estará dando a outras pessoas a oportunidade, o privilégio de serem alcançadas pela palavra de Deus, de serem abençoadas pela presença do Senhor. Mas eu queria compartilhar com você um texto muito precioso que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10 e 11. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. O texto sagrado diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto é muito precioso porque ele fala da importância de nós colocarmos os dons que Deus nos deu à disposição do reino para servir outras pessoas. Deus já presenteou você com muitos dons. Exatamente isso, Deus presenteou você, porque os dons são frutos da graça de Deus, eles na verdade são presentes. A própria palavra dom significa presente. Os dons são presentes de Deus. Nós não adquirimos os dons por mérito pessoal, nem por esforço, mas os dons vêm e nos são dados como presentes do céu, como presente de Deus. E Deus nos deu os dons, Deus nos deu os seus dons, muitos dons. Você foi temperado com muitos dons de Deus. Dons naturais que você recebeu desde o seu nascimento, dons espirituais que você recebeu quando fez a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo, e alguns receberam também dons ministeriais, que receberam esses dons quando foram cheios pelo Espírito Santo e foram chamados por Deus para exercer um ministério específico na comunidade da fé. Então o que acontece? Todos nós recebemos dons do Senhor. E a Bíblia nos fala que esses dons têm um propósito. Deus nos deu os dons não para servirmos a nós mesmos, não para nos exaltarmos ou nos gloriarmos por aqueles dons, mas para que nós possamos colocar esses dons à disposição do reino de Deus, servindo outras pessoas. Nós recebemos os dons para abençoar outras pessoas. Todos os dons que você recebeu só tem um propósito, só cumpre sua finalidade quando você pega esse dom e usa esse dom para abençoar alguém, para servir alguém, para edificar a fé de alguém, para levantar alguém. Então, todos os dons que nós os recebemos para abençoar outras pessoas. Só que o que acontece? Muitas vezes nós ficamos com medo de usar os dons. Nós temos medo, né? A gente às vezes fica naquele perfeccionismo, né? A gente acha que a gente não está pronto o suficiente, a gente não é perfeito o suficiente, né? Que a gente não está bom o suficiente e a gente acaba enterrando os nossos dons, enterrando os nossos talentos. Mas nós não podemos fazer isso, porque todas as vezes que nós enterramos os nossos dons, os nossos talentos, nós estamos privando outras pessoas de serem abençoadas. E quando nós semeamos os nossos dons, quando nós plantamos os nossos dons, abençoando outras pessoas, Deus sempre vai levantar alguém
com dons na área que nós estamos precisando, na área que nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Então é muito importante porque Deus nos criou como um corpo espiritual, como uma igreja espiritual justamente para isso, para que um possa, com o seu dom, suprir a falta e a necessidade do outro. Por isso, nenhum de nós temos todos os dons e nós nos completamos na comunidade da fé. Por isso é tão importante que nós vivamos em unidade, que nós vivamos juntos e que nós possamos servir o corpo, servir as pessoas com os dons que Deus nos deu. Nós somos criados por Deus e um dos propósitos de Deus ter nos criado é que nós possamos glorificar o seu santo nome servindo os outros com os dons que ele nos deu. Então é isso que o texto sagrado nos ensina. Servir uns aos outros, ou seja, sirva uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, né, ou administradores, ou mordomos da multiforme graça de Deus. Isso significa que a graça de Deus, ela opera em múltiplas formas e Deus usa cada um de nós de forma diferente, de forma distinta. Deus leva em conta cada traço da sua personalidade, do seu temperamento. Ele usa você do jeito que você é, com toda a configuração que Deus criou em você, né? Personalidade, temperamento, as suas experiências, mesmo as experiências dolorosas que você enfrentou na vida, que você passou na vida, nada disso é desperdiçado pelo Senhor. Tudo isso é usado por Deus para a glória dele. Então, quando você diz assim, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, você pode ter certeza que Deus vai te usar poderosamente. Das pequenas coisas, desde as coisas mínimas, como por exemplo, você pode ser usado por Deus poderosamente quando você pega esta palavra e compartilha com outras pessoas. Parece um ato tão simples, tão singelo, mas isso é poderoso porque você dá a outras pessoas a oportunidade de ser alcançada, de ser ministrada pela palavra de Deus. Quando você abraça alguém, faz uma oração por esta pessoa. Quando você dá uma palavra para alguém que está desesperado, aflito, dizendo para esta pessoa, olha, Deus está com você, vai ficar tudo bem. Ou seja, nas mínimas coisas, não só nas coisas que a gente diz assim, isso é extraordinário, isso é grande, mas até nas coisas que a gente julga pequeno, Deus estará presente nos usando. E talvez de coisas pequenininhas, Deus pode construir coisas imensas, coisas grandes, quando nós nos dispormos a sermos usados por Deus. Deus usa pessoas comuns como eu e você. Deus usa pessoas simples como eu e você. Basta que nós demos lugar ao Senhor e possamos fazer como disse o profeta Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele vai operar na multiforme graça dele em nossas vidas, essa graça, esse favor imerecido que opera em múltiplas formas, né? Deus leva em conta nossa experiência, seja elas boas ou as ruins, nosso temperamento, a nossa personalidade, tudo isso Deus vai usar, né, para a glória dele se nós nos dispusermos. E ele começa a dizer, citando alguns exemplos de dons, ele diz assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fale de acordo com a palavra de Deus. Então, se alguém tem o dom de falar, né, alguém tem essa facilidade para falar, Deus vai usar esse dom, mas é preciso que você fale de acordo com a palavra. Não fale de si mesmo, sempre traga uma porção da palavra para abençoar alguém. Por isso que a gente tem esse hábito de todas as manhãs trazer uma porção da palavra enquanto a gente ora para abençoar o seu coração. Então ele diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então, sempre que você serve, você deve servir na força que Deus lhe concede, na força que Deus lhe dá, não na sua própria força. Porque se você tentar servir na sua própria força, você pode ficar desanimado, você pode ficar cansado, cansada, sobrecarregado, você pode começar a culpar os outros, dizer assim, olha, eu estou servindo só, igual Marta fez, né, com Maria, eu estou servindo só, ela está me deixando servir só, ele está me deixando servir só, eu estou sobrecarregado. Por isso que você precisa servir na força que Deus lhe dá, fazendo exatamente o que Deus lhe deu para fazer. Não a mais nem a menos. O que Deus colocou no seu coração para fazer, o que Deus determinou que você fizesse, sem se comparar com os outros, sem se comparar com outras pessoas, porque cada um recebe de Deus uma porção, cada um recebe de Deus uma medida de dom, uma medida de graça, uma medida de fé, e Deus não quer que a gente faça nem além, nem a quem. Ele quer que a gente faça exatamente na proporção daquilo que Ele nos concedeu, daquilo que Ele nos deu. Então Ele diz, se alguém fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve na força que Deus supre. Qual é o propósito de a gente servir, de a gente estar abençoando com os nossos dons? O texto diz, para que em todas as coisas seja Deus glorificado
por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, o propósito final de que Deus nos deu os dons e que a gente precisa usar esses dons, o propósito final é que ele seja glorificado, né, por meio do Senhor Jesus Cristo, quando nós exercitamos os nossos dons para a glória de Deus. Jesus, ele é evidenciado em nós, o Senhor Jesus, ele vai resplandecer em nós, ele vai brilhar em nós, e o que vai acontecer? O Senhor Deus será glorificado. Ok? Então é muito importante que a gente não enterre os nossos dons, que a gente não enterre os nossos talentos por medo, ou por perfeccionismo, ou por termos sido decepcionados com pessoas na trajetória. Deus está chamando a mim e a você hoje para que nós possamos exercer os dons que Ele nos deu, os dons que Ele colocou em nós. Deus colocou dons em você. Geralmente esses dons, eles vêm em forma de sementes, e cabe a nós fazer com que esses dons cresçam dentro de nós, né? Por meio de treinamento, das próprias experiências. Mas Deus nos deu muitos dons, e quanto mais você pratica esses dons, quanto mais você exercita esses dons, mais eles vão crescendo, mais pessoas são edificadas, são abençoadas, são transformadas, são salvas através dos dons que Deus te deu, e mais você é edificado na fé. E quando você serve, quando você abençoa alguém com o seu dom, Deus sempre vai levantar alguém para abençoar você com o dom desta pessoa. Então a gente nunca usa o dom em benefício próprio, a gente sempre usa o dom em benefício de outro. E aí Deus levanta pessoas para fazer algo em nosso benefício. Eu aprendi algo muito interessante com um pastor muito conhecido, que ele diz assim: tudo que eu fizer acontecer aos outros, Deus fará acontecer a mim. Isso é uma verdade, né? Quando eu semeio, quando eu abençoo na vida de outras pessoas, Deus sempre vai levantar pessoas no tempo dele, no tempo oportuno do Senhor, para me abençoar. A Bíblia diz que quem dá a beber será descendentado, né? Ou seja, também terá sua sede saciada. Então isso é muito importante. Que você use os dons. Não se esqueça, Deus te deu dons. Você é muito precioso para o Senhor Jesus. Você é muito preciosa para o Senhor Jesus. Ele te salvou, te abençoou e te deu dons, muitos dons. E você precisa colocar esses dons à disposição do reino de Deus, servindo as pessoas. E quando você faz isso, Deus também vai levantar pessoas para abençoar você com os dons que ela recebeu do Senhor. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos encha de coragem, o Senhor nos encha de ousadia espiritual, de intrepidez espiritual, para que nós também sejamos bênção na vida de outras pessoas. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos render graças a Ti. Muito obrigado pela porção da palavra de hoje. Obrigado, meu Deus, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Pai, como diz a Tua palavra, o Senhor nos deu dons, muitos dons. Nós fomos temperados com muitos dons da parte do Senhor. Pai, nos ajuda a identificar esses dons. Nos ajuda, meu Deus, a colocar esses dons à disposição do Teu reino, para servir as pessoas à nossa volta com os dons que o Senhor nos deu. Pai, nós te pedimos, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê coragem. Arranca de nós a covardia, a timidez, o temor, o medo. Medo talvez, Senhor, do que as pessoas vão falar, desse desejo de aprovação humana. Medo, Senhor, da imperfeição, de não estarmos fazendo direito. Arranca todos os medos que nos impedem de avançar, meu Deus, servindo com os dons que o Senhor nos deu. Pai, nós queremos ser relevantes em nossa sociedade, nós queremos ser uma bênção para outras pessoas, nós queremos ser, ó Deus, pessoas que venham crescer no Teu reino para servir, para abençoar, para edificar vidas, para ser uma bênção nas Tuas mãos. Pai, essa é a porção da Tua palavra para hoje. E nós rogamos a Ti, nós oramos a Ti nesse instante, para que o Senhor nos use poderosamente, que hoje esse meu irmão, essa minha irmã, seja despertado pelo Teu Espírito Santo, para servir com os dons que recebeu do Senhor. E que hoje mesmo esse irmão e esta irmã diga como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Arranca, Senhor, o medo, arranca a covardia, arranca a timidez paralisante, Senhor. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, usar esse meu irmão, essa minha irmã, com todo jeito, personalidade, temperamento que o Senhor criou. E eu te peço, usa como esse irmão é, como essa irmã é, usa para a Tua glória, usa para edificar pessoas, usa para abençoar pessoas, usa para ser bênção na vida de outras pessoas. Pai, oramos assim. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar, sustenta, fortalece. Oramos para que o Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Continue liberando a unção do Espírito sobre essa família. Continue trazendo a alegria do Senhor a este coração, a esta casa, a este lar. Arranca, Senhor, a inquietação de alma. Arranca, Senhor, a ansiedade, a preocupação, o temor, o medo. Em nome de Jesus, enche esse coração de paz, enche esse coração da tua presença, enche esse coração da tua bênção, em nome de Jesus. Oramos e abençoamos esse meu irmão, esta minha irmã, e abençoamos também a sua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um dia de bênção, um dia de milagre, e que você possa usar todos os dons para abençoar outras pessoas. Não se esqueça de compartilhar essa palavra de oração para abençoar muita gente. Não se esqueça também de curtir, comentar, deixando o seu pedido de oração nos comentários, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família poderosamente. Shalom, shalom, graça e paz.